Feitosa e o Hoffman para fazerem aqui as honras da casa e mandarem a primeira pergunta. Qual é o primeiro? Posso começar? Por favor, Gustavo. Já fomos mal educados no início, não falamos com ela. Eu falei com ela. Não, você também falou com a gente. Falei com primeiro. você, eu não falei com Tá ela. bom, tá bom. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, como vocês receberam a notícia do final do futebol feminino no Santos, como vocês ficaram, já era algo esperado? A gente não podia ficar de outro jeito a não ser triste, né? Triste com a notícia. O futebol feminino não merece isso que está vivendo. A gente que é conhecida como guerreiras, vem sofrendo aí bastante preconceitos do início do futebol feminino. Quem pode contar isso é outras meninas que vêm decrescendo esse futebol feminino. Então a gente fica muito triste com isso e espero, né? A gente sonha que um dia ele possa voltar atrás do Santos e começar tudo de novo outra vez. Que tipo de preconceito? O que vocês ouvem? O que falam pra vocês? Pô, você joga bola? Dá um exemplo prático do preconceito que vocês veem. No começo era mais preconceito, né? Eu vivi um pouquinho desse preconceito. Graças a Deus tô tendo fases melhores do preconceito. Mas as meninas contam, brincam até hoje, né? Que falavam que mulheres tinham que estar no fogão, mulheres tinham que estar passando roupa. Então isso mexia com a gente e eu acho que isso foi um dos motivos que as meninas não desistiram até hoje e querem mostrar ainda para esses marmanjos que falaram da gente que futebol feminino pode crescer muito. E você vai fazer 19 anos, né, agora em janeiro, e de quantos times você já defendeu e como é que é isso? Pular de um time para outro, arrumar competição para jogar, a gente sabe de não ter grandes competições em nível nacional, com exceção da Copa do Brasil. Como é que é isso? Como é que é para uma jogadora de futebol feminino se manter em atividade hoje no Brasil? A gente não tem um contrato de 3 anos, 4 anos. É sempre de 1 ano em 1 ano que a gente renova o contrato. Então acaba o contrato, você fica liberada para jogar em qualquer equipe. Já atuei pelo Santos, atuei pelo Bangu, agora atuei pelo Vitória eu joguei a Copa do Brasil para eles. Então foi times que eu passei assim, criei muita experiência, assim, foi bastante bacana. E acaba o contrato e acaba o time, né? Já, isso que é uma pena, né? Você não pensa em ir pra fora agora? Porque a gente sabe que a Mar tá na Suécia, tem campeonatos fortes, os próprios Estados Unidos. Surgiu uma proposta para mim ir para a Coreia, tô de malas prontas para ir para lá. Tá indo então? Tô indo pra lá. Pro Hyundai. Infelizmente surgiu agora essa notícia do Santos, aí foi que desmoronou mais a gente assim. E a gente sabe que a realidade do futebol feminino hoje não nos proporciona ficar aqui, né? Infelizmente a gente vai ter que ir para longe. Agora, Fabio, pergunta pra Thaisinha aí. Ô Thaís, boa noite novamente. Futebol feminino no Brasil, a gente está falando, não tem um grande apoio. Entristece você também, não só os clubes, né, um ou outro que acaba abrindo as portas para vocês, mas a CBF, que deveria ser aquela que vai acolher o futebol, não só o masculino como o feminino, não tratar vocês da mesma forma que trata os homens? Isso é verdade, né? A gente fica triste por isso. Que nem essas meninas que estavam no Santos, hoje estão sem time. Infelizmente, elas não sabem para onde ir. Foi o que eu estava conversando com a Ericona. Se a gente pudesse, a gente levava todas essas meninas dentro da nossa mala e ajudava elas de qualquer forma lá. Se eles não fazem isso por nós, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, vocês percebem quando isso vai acontecer? A gente numa empresa, por exemplo, vai chegando o fim do ano, dependendo da empresa, você percebe que tem um movimento, alguns programas, no caso de emissora de televisão, podem acabar ou podem ser reformulados, você fica meio ressabiado. O pessoal do Santos foi pego de surpresa ou perceberam que o clima estava estranho? Eu não estava lá, né? Esse ano eu não estava no Santos, eu estava no Vitória, mas pelo que eu ouvia das meninas... Você conversou com as meninas? Já estava um clima assim meio estranho, mas elas não esperavam que isso ia terminar, até porque o Santos é o único time de camisa, né? Então elas realmente não esperavam, foi pego de surpresa. E como é que vocês receberam essa conversa, né? Até o próprio presidente falou, não com essas palavras, mas que o aumento do investimento para a permanência do Neymar colaborou um pouco para o fim do futsal, do futebol feminino. Como é que chega isso para vocês? É triste, né? Como eu falei, não tem outra palavra a não ser tristeza que bate nas meninas. Tem um time como o Santos pagar 3 milhões de reais pro Neymar e não ter 1% do salário dele para fazer que o futebol feminino cresça. Então, isso é bastante chateado pra gente, ficamos bastante tristes, mas é a realidade do futebol feminino. Sobre isso, Rodrigo, eu já até falei isso na rádio, no Estadão ESPN, que o fato do Santos ter acabado com o seu futebol feminino e terminar com o futsal também, mostra como o clube ele fez uma experiência aventureira, totalmente. Não tinha nenhum preparo, não tinha base, foi um projeto com base só em um patrocinador, ou seja... Pega o Falcão, pega a Marta... uma coisa aventureira, realmente, sabe? O Santos tem o nome no meio, isso é óbvio. Então acho que o Santos
deveria tomar um pouco mais de cuidado também quando você contrata diversos jogadores, traz todo mundo, o pessoal se muda para Santos, então não é bem assim também. Bom, só para concluir, até para trocar isso na lista com a Thaís, se a estrutura do futebol profissional já é assim, como é que é a categoria de base no feminino? Quer dizer, você quer jogar bola, o que você procura? O que tem de estrutura, de competição? Quer dizer, para você virar jogadora de futebol, o que você tem que passar para virar? Não tem categoria de base futebol feminino. Não tem. Simplesmente não tem. Assim, às vezes não tem nem o time O principal. CBF tá montando aí sub-17, sub-15, mas times assim de camisa não tem. Como é que eles vão descobrir os jogadores e as jogadoras para formar uma seleção? Tá explicado, né? Geração espontânea. Bom, o futuro do futebol feminino é tema da pergunta do dia do bate-bola de hoje, hein? Atenção, vamos pro espn.com.br, tá aí, ó. Você vai ao estádio para ver um jogo de futebol feminino? Não, 67%, sim, 33%. Não vale preliminar de futebol feminino e um jogo masculino depois. É sair de casa e ir pro estádio para ver um jogo de futebol feminino. Fábio, aí no Rio não rola essa cultura também, né? Não, é no Brasil inteiro, né, Rodrigo? Infelizmente a gente percebe isso. Em alguns momentos, em jogos pontuais, né, que aí sim o público se motiva, mas caso contrário... Só fazer uma pergunta rápida para a Thaís aqui, Rodrigo, só embaralhar um pouquinho o seu roteiro aí, que ela falava do preconceito dentro de casa, Thaís, assim, até preconceito na família, quando você disse, eu vou jogar futebol, alguém foi contrário, tentou tirar você dessa carreira? Não, graças a Deus minha família sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado, então isso eu não tenho que reclamar não, foi mais o povo de fora. Muito bem, mas a Marta andou reclamando, né? Vamos ver o que ela falou na festa da FIFA? A gente tem um carinho muito grande pelo Santos, pela passagem que eu tive por lá, tenho muitas amizades. Fiquei triste sim com o término da equipe, não é em definitivo, a gente já ouviu várias coisas positivas que podem acontecer e a gente está na expectativa para que isso aconteça, porque eu tenho muitas amizades lá, pessoas que necessitam disso para sobreviver. Já tem muitos anos aí que o futebol feminino deveria já estar um pouco mais valorizado do que é hoje. Thaís, e o que você acha que acontece, assim, pelo teu feeling, pelo que você sente? O público realmente não se interessa? Falta investimento? É um pouco de tudo? Acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que esse 33% que deu aí é nossos familiares, nada mais. E os amigos, né? Nossos amigos, é verdade. Falta tudo, falta investimento, falta patrocinadores. Eu acho que o povo brasileiro tem que começar a ver o futebol feminino com outros olhos. Quem sabe assim possa mudar. Como é que a gente faz isso, Léo, Gustavo? Eu acho que assim, você mudar uma cultura realmente é difícil, você precisa de tempo para isso, mas para você tentar fazer essa mudança, você precisa no mínimo de uma boa estrutura. Eu acho que essa estrutura deveria partir da CBF. A CBF é uma entidade extremamente milionária, tem muito dinheiro em caixa, vários patrocinadores e poderia sim ajudar um pouco o futebol feminino. Não estou nem dizendo que tem que manter os times, mas não, no mínimo oferecer um calendário decente, oferecer também alguma ajuda aos clubes, sabe, talvez o custeio de passagens, a organização. É o mínimo que eu acho que a CBF, como patrona, digamos assim, do futebol brasileiro, deveria fazer. Mas, Léo, o interesse dos clubes não depende da CBF, né? Não necessariamente, mas depende de atrair patrocínios. E aí, se você não consegue garantir ao patrocinador audiência de televisão, público no estádio, é difícil. Acho que tem que partir de algum lugar, tem que ter um incentivo, tem que ter uma cabeça para tocar um projeto de futebol feminino, porque na hora de trazer uma medalha da Olimpíada e tirar a foto depois, todo mundo aparece. Todo mundo torce, todo mundo chora, todo mundo tá junto, todo mundo lamenta. Então, eu acho que passa um pouco por isso aí. Tem que ter um subsídio. O Gustavo lembrou bem, a seleção brasileira atrai. A CBF cuida das seleções brasileiras, não da seleção de futebol masculino. Ela atrai os patrocínios. Com a Copa de 2014, a seleção brasileira vai ter entre patrocínios diretos e indiretos 10, 15 patrocinadores. E de fato, não é demais, né? As jogadoras não estão pedindo para ganhar salários milionários, elas estão pedindo simplesmente para trabalhar, né? Tem muito fã de esportes apaixonado pela Thaís aqui no mural. Ai, meu Deus, várias gracinhas aqui que eu não vou nem ler. Agora, o Kleber Antônio, de Sertãozinho, disse que acha que o Santos não tem culpa, quem tem culpa é a CBF, que deveria criar um campeonato brasileiro paralelo à Série A, pagando os salários dos jogadores e distribuindo-os pelos clubes da Série A. Se o patrocinador não vai ter a visibilidade garantida, ele entra, né? Agora, o patrocinador vai bancar o quê? O que ele tem? O que ele tem de competição de futebol feminino para ter um retorno do investimento? E
não existe nada, né? Essa é a questão. Hoje não existe um calendário decente, não existe um campeonato bem organizado. Por isso que a CBF tinha que dar esse pontapé. O Marcelo acha que o futebol feminino no Brasil só vai ser levado a sério pelos clubes quando for campeão mundial. Ou será que nem assim, Thaís? Eu acho que o futebol feminino já vem demonstrando grandes resultados, né? Como prata na Olimpíadas, e sem incentivo nenhum chegamos. Imagine com incentivo, acho que pode melhorar sim. Muito bem, para encerrar aqui o baile, o Caio Marcelo de Barra Mansa. Rodrigão, esse presidente do Santos é um vacilão. Eu sou mais essa gatinha da Thaís jogando no meu time do que o Neymar. Pronto, assunto encerrado, não é isso, Fabinho? Olha só, eu acho o seguinte, deixa fora dessa. Vamos Obrigado, lá. Fábio. Taizinha, Valeu. fez aniversário antecipado, você faz dia 20 de janeiro, Dia 20, né? na estreia da Sub-20. Na estreia do Sub-20 e boa sorte na sua aventura lá no Hyundai. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e podendo falar um pouquinho sobre o futebol feminino. A gente espera que na sua próxima visita as coisas, o panorama esteja melhor aqui no Brasil. Obrigado, Tá bom? obrigado. Obrigado, viu, Hoffman? Obrigado, Léo. Também? Foi de esporte, o programa hoje é mais curto, mas nem tanto, viu? Fica aí que daqui a pouco tem mais bate-bola, segunda edição, na tela dos canais ESPN.